Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um artigo de divulgação científica intitulado Determinação de proteínas totais via espectrofotometria, vantagens e desvantagens dos métodos existentes. De início, a espectrofotometria é um método de análise óptico muito utilizado em investigações biológicas e físico-químicas. Ela se baseia na medida quantitativa da absorção da luz pelas soluções, onde a concentração na solução da substância absorvente é proporcional à quantidade de luz absorvida. O desenvolvimento de metodologias e estudos comparativos para técnicas espectrofotométricas, com o intuito de determinar a quantidade de proteínas totais numa amostra, sempre foi de grande interesse para profissionais, tanto ligados à indústria de alimentos, por exemplo, laboratórios de análise clínicas, como também para pesquisadores de diversas áreas. Os profissionais sempre tentaram responder perguntas como, por exemplo, quais são os principais interferentes no método que eu estou usando? Qual é o método mais adequado para o meu caso? Qual é o princípio envolvido do método que estou usando? Dessa forma, o desenvolvimento de metodologias para determinar proteínas tem cada vez mais se tornado de fundamental relevância em várias áreas do conhecimento. Dessa forma, essa videoaula tem como intuito falar sobre os principais métodos utilizados para a quantificação de proteínas em amostras. Antes de começarmos, é importante realçar que não existe uma metodologia considerada de uso universal para todos os meios. Vai depender da minha situação e da minha amostra. O primeiro método que vou explicar é o método de Biureto. Esse método se baseia na reação do reativo de Biureto, que é um reagente analítico feito de cobre e hidróxido de sódio com um complexante que estabiliza o cobre em solução. O cobre, em meio alcalino, reage com as proteínas formando um complexo com a sua ligação peptídica. O produto de reação apresenta duas bandas de absorção, uma em 270 nanômetros e outra em 540 nanômetros. O método de Biureto vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ter minha amostra com proteínas e o meu reativo de Biureto. O reativo tem uma coloração azul. Quando eu for inserir esse reativo na minha amostra com as proteínas, ele vai ficar com uma cor meio que violeta. Quanto mais violeta ele ficar, significa que mais amostras de proteínas eu tenho na minha solução. O método de Biureto tem sido aplicado para determinar a concentração de proteínas totais em diversos meios, sendo eles, por exemplo, soro ou plasma sanguíneo, líquido cérebroespinhal, que é o licor, urina, alimentos, saliva, fibrinogênio e tecido animal. No entanto, o método de Biureto está sujeito à interferência de substâncias que possam reagir com os íons cobre. O próximo método que vamos falar é o método de Lowry. Ele se baseia na utilização do reagente Folin-Ciocal-Teal, que é uma mistura contendo molibdato, tungstato e ácido fosfórico, que sofre uma redução quando reage com proteínas, na presença de catalisador, cobre 2, e produz um composto com absorção máxima em 750 nanômetros. O método de Lowry ele funciona da seguinte forma. Eu tenho minha solução de proteínas, vou adicionar cobre 2+ nelas, ela vai formar um complexo, vou adicionar o reagente Folin-Ciocal-Teal, e esse reagente ele vai reagir com o cobre na presença de proteínas, sendo reduzido e detectado a 750 nanômetros. Ele vai apresentar uma coloração azulada. A interação do cobre com as proteínas acontece porque os aminoácidos eles perdem elétrons, que facilita a formação do quelato entre cobre e peptídeos ou proteínas. O método de Lowry, em comparação com o método de Biureto, é um método mais sensível, ou seja, o método de Lowry necessita de uma quantidade menor de amostras.
Seus interferentes são o sulfato de amônio, mercaptanas e cisteína e também tampão tris-HCl. O próximo método que eu vou apresentar é o método de Bradford. Ele é baseado na interação entre o corante Bg250 e macromoléculas de proteínas, que contêm aminoácidos de cadeias laterais básicas ou aromáticas. No pH de reação, a interação entre a proteína de alto peso molecular e o corante Bg250 provoca o deslocamento do equilíbrio do corante para a forma aniônica, que absorve fortemente em 595 nanômetros. Como é que vai funcionar o método de Bradford? Esse corante Bg250 é o Comaci Brilliant Blue. Esse corante ele tem uma interação com a proteína, formando uma espécie de complexo. Esse complexo faz com que haja uma mudança no máximo de absorção do corante, fazendo com que, por exemplo, numa amostra de 595 nanômetros, deem uma coloração azul, que é proveniente do corante. Isso significa que na amostra tem proteína. E numa absorbância de, por exemplo, 465 nanômetros, tem uma coloração avermelhada, ou seja, indica que não há proteína. O método de Bradford também possui interferentes, sendo eles a ureia, cloreto de sódio e potássio também, como também detergentes. O próximo método que vamos falar é o método de Smith ou BCA. Esse método se baseia na reação do cobre 2+, com proteínas em meio alcalino, produzindo cobre 1+, e formando um complexo com o BCA, que absorve fortemente na região de 560 nanômetros. O método de Smith é um método bem mais simples e bastante sensível, utilizado para diversas amostras. No entanto, ele também apresenta interferentes, como o sulfato de amônia e o mercaptoetanol. O último método que vamos comentar é o método de absorção no ultravioleta. Este método é baseado no fato de que as proteínas mostram absorção na região de 280 nanômetros e na região abaixo de 220 nanômetros, sendo a primeira região devido a diversos aminoácidos, como a fenilalanina, cisteína, cistina, metionina, triptofano, histidina e tirosina, e a segunda devido à ligação peptídica. No entanto, em 280 nanômetros, em pH neutro, somente os aminoácidos triptofano, tirosina e cistina possuem uma absortividade molar significativamente grande. Esse método tem sido muito utilizado durante os procedimentos de purificação e separação de proteínas para a quantificação das mesmas. Suas principais vantagens são as de não destruir a amostra e de ser um método rápido. Na literatura, raramente são descritas outras aplicações além desta. O principal motivo dessa limitação é que em amostras complexas, diversas substâncias absorvem no ultravioleta, tornando os resultados pouco confiáveis. Um outro ponto negativo é que este método está sujeito a muitos interferentes, sendo que qualquer substância que apresente uma banda de absorção na região de leitura é um interferente em potencial.